estamos mais uma vez felizes de estarmos com todos vocês aqui ao vivo pela Jovem TV e também pelo Facebook da Jovem TV e pelo Facebook Esquadrão Cidadão. Nessa tarde falaremos de alguns assuntos, faremos algumas reflexões a respeito da nossa área do direito e da educação. Eu sou Simone Soares, psicopedagoga, e comigo nessa tarde, Dr. Júlio César, meu esposo, advogado. Boa tarde, Dr. Júlio. Boa tarde, Simone. Uma alegria estar aqui ao vivo nessa sexta-feira, dia 18, não é isso? 18 de outubro, né? Para falar do tema, de dois temas, né? Sim. Um afeto à educação, que é o uso de tecnologia por crianças, benefício ou perda da infância, e um outro assunto que é muito interessante também, e muita gente pediu para que falássemos sobre a garantia estendida, que é o tema que me cabe na tarde de hoje, né? Nós vamos falar, então, da garantia estendida, de direito do consumidor, né? Existem 3 tipos de garantias, né? A primeira garantia é a garantia contratual. Essa garantia contratual é dada pelo fornecedor, pelo fabricante daquele produto, né? Então, por exemplo, um celular. Normalmente, a garantia é de 1 ano, né? Mas existem casos de automóveis, por exemplo, em que a garantia chega até 6 anos, né? Como forma até de marketing, de uma mensagem subliminar no sentido de dizer, olha, o meu produto é muito bom, por isso eu lhe dou essa garantia de tantos anos, né? Mas o que ocorre na prática, com relação à garantia contratual, né, cada fabricante é livre para estabelecer uma determinada data. Então, essa data pode ser de 9 meses, pode ser de 1 ano, 2, 3, 6 anos, o tempo que o fabricante quiser, né? Então, essa é a primeira garantia, a garantia contratual. Depois vem a garantia estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a garantia legal. E aí muitos me perguntam, mas que produtos têm garantia? Todos os produtos duráveis e os produtos não duráveis. Os produtos não duráveis, por exemplo, alimentos, eles têm garantia de 30 dias, né? Então, dentro de 30 dias, o consumidor pode reclamar de algum vício nesse produto. E os produtos não duráveis têm uma garantia de 90 dias. Então, essa é a garantia legal. Então, a ordem das coisas se dá, em princípio, dentro de uma normalidade. Garantia contratual, em regra, 1 ano. Garantia legal, em regra, 3 meses. Somam-se a essa garantia. Por exemplo, se o celular tem garantia de 1 ano, você terá a garantia de 1 ano contratual do fabricante, mais a garantia de 3 meses, que é a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo, portanto, 1 ano e 3 meses. Quando a gente vai para a garantia estendida, aí começam os problemas. Porque, naturalmente, a gente entende o seguinte, olha, nós vamos fazer aqui uma garantia estendida, eu quero uma garantia estendida para o meu produto, de 1 ano. Então, você entroniza que aquela garantia vai começar após o término das garantias normais, garantia contratual e a garantia legal. E muitas vezes isso não acontece, né? Então, o grande imbróglio, né, desse tipo de garantia estendida é que os fornecedores não cumprem com aquilo que muitas vezes o vendedor vende a você lá na loja, né? O vendedor te promete mundos e fundos e chega na hora você vê que não é nada daquilo, né? É preciso que se entenda o seguinte, a começar
nas relações de consumo, tudo deflui para dinheiro. Então, o consumidor quer um produto muito bom por um preço mais em conta. E o fabricante, o fornecedor, quer lucro. Lucro o tempo todo. O atravessador, que é quem está ali no meio do caminho, também quer lucrar. E o que essas lojas fazem? Elas fazem convênio com essas seguradoras. Seguramente tem ali um percentual, ganham um percentual para vender essa garantia estendida, né? E aí começa um imbróglio danado em que sempre o consumidor, no mais das vezes, é lesado, né? Vou pedir ao Heitor que coloque aí o primeiro slide para a gente. Por favor, Heitor. Bom, trata da garantia estendida. Eu coloquei em vermelho que a garantia estendida é um seguro. Exatamente isso, é um contrato de seguro em que o consumidor contrata para estender a proteção de produtos duráveis, como eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos e celulares. Qual é o objetivo dessa garantia? É oferecer proteção ao consumidor após o vencimento da garantia legal e ou contratual. E entre parênteses eu coloquei em tese, né? Eu já vou explicar para vocês por que eu coloquei entre parênteses tese, em tese. Uma observação que eu julgo pertinente é que a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro é a seguradora que presta o serviço e não mais o fabricante ou o fornecedor. Volta para mim aqui, Heitor, por favor. Eu coloquei ali em tese porque essa garantia estendida, ela tem várias modalidades. E aí começa a confusão. E o consumidor, no mais das vezes, é lesado. Heitor, coloca o segundo, por favor. A garantia estendida, como os senhores podem ver aí, ela tem 3 modalidades. A original ou a de benefício, cobertura em que o segurado tem algum tipo de benefício. Exemplo, troca imediata do produto. Ao lado eu coloquei duas, não é esse não, Heitor, é o slide 2. Esse aí. Então vou repetir aqui, a garantia estendida tem 3 modalidades, a original ou de benefício, cobertura em que o segurado tem algum tipo de benefício, exemplo, troca imediata do produto. Ao lado eu coloquei 2 setinhas aí para indicar aos senhores que essa garantia original ou de benefício não trata da extensão da garantia. Ela é uma cobertura adicional e ela começa junto com a garantia contratual e termina junto com a garantia contratual. Então, muitas vezes o consumidor chega na hora e fala assim, meu celular quebrou, eu vou lá. E aí, no momento em que ele vai pleitear o uso desse seguro, é que ele percebe que o seguro acabou junto com o seguro contratual. E aí se sente lesado, né? Embaixo eu coloquei o prazo, corre junto à garantia contratual do fabricante, né? E a outra modalidade de garantia estendida que é a ampliada. Essa se parece com a que a gente busca quando vai contratar esse tipo de serviço, que é a cobertura somada à garantia original dada pelo fabricante. E aí eu coloco 2 setas, né, para sinalizar que quando acaba a garantia contratual e a garantia legal, começa a garantia estendida. Essa garantia diferenciada, que era uma outra modalidade, ela foi excluída. Entrou no lugar dela uma modalidade diversa, que é muito complexa, relativa a automóveis, então não achei por bem falar aqui, porque demandaria muito tempo. Volta para mim aqui, Heitor, por favor. Então, minha gente, já deu para perceber a dificuldade do consumidor, que muitas vezes é enganado, né? O consumidor não sabe que, primeiro, é um contrato
Então, você, quando vai fazer esse tipo de seguro, você deve ter o contrato em mãos. Existe uma celeuma em torno desse tema, porque como é um seguro, deveria ser realizado por um corretor de seguros. Em Minas Gerais, por exemplo, já tem o entendimento de que em cada loja deve ter um corretor de seguro, tendo em vista que esse é a venda de um seguro. Mas, na verdade, na prática, aqui, né, as pessoas recebem goela abaixo, muitas vezes até como sendo algo obrigatório, a feitura dessa garantia estendida, o que não é verdade. Então, se alguém lhe oferecer ou lhe obrigar a adquirir um produto desse, diga que é venda casada e que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de coisa, né? Heitor, bota o slide 3 aí. O que o consumidor precisa saber? Garantia estendida é um contrato, minha gente. Que fique bem claro isso, é um contrato de seguro. Você tem o direito de saber o que será coberto e o que não será coberto pelo seguro. Solicite o contrato em mãos, para que você leia, e as informações detalhadas do que será segurado. Garantia estendida é uma opção e não uma obrigação. Então, não aceite goela abaixo essa garantia estendida. Você não é obrigado a adquiri-la. Venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Você tem direito de desistir do seguro, inclusive, no prazo de 10 dias. A desistência está regulamentada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, né? É o ente do Estado que está ali para regular esse tipo de venda, né? E aí você fica com uma dúvida. Vem para mim aqui, Heitor. Aí você fica com uma dúvida. A quem eu vou recorrer? Né? Porque fica aquele jogo de empurra. Eu vou na loja, eu vou aonde? Eu vou na seguradora, porque agora a minha relação é com a seguradora, não é com a loja. O vendedor diz que é o vendedor que te vendeu, isso não está, ele está de férias, não sei o que, não posso resolver. Não, pode sim. O senhor se dirige à loja, inclusive se o senhor quiser desistir. Se o senhor, se a senhora quiser desistir da compra desse seguro, não do produto. O produto é uma outra situação. O produto seria, no caso de compra fora da loja, aí a cláusula de arrependimento de 7 dias. Mas no caso do seguro, somente, não do produto, o senhor pode desistir, ir até a loja e dizer, olha, pelo artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, existe a responsabilidade solidária entre quem me vendeu aqui, que funciona como se fosse um preposto da seguradora. Então, a loja vai ter que resolver. Muitas vezes a pessoa fica em dúvida, não sei a quem recorrer, não sei onde ir, vá à loja, mesmo que digam que não vai resolver o problema, a loja é quem tem que resolver isso, né? Existe uma outra, uma corrente do direito do consumidor que entende o seguinte, olha, a ordem natural das coisas se dá dessa forma que eu acabei de falar. Primeiro, a garantia contratual, depois a garantia legal, na sequência, né? Como eu falei, o exemplo do celular, 1 ano de garantia ao celular, contratual, de fábrica, garantia de fábrica. 3 meses, garantia legal, do Código de Defesa do Consumidor. Isso, e acabaria aqui se não houvesse a garantia estendida, né? Existe uma corrente, entretanto, do direito do consumidor que entende pela vida útil do produto. Se eu compro uma TV que tem garantia de 1 ano, não seria adequado que no 2º ano de uso essa televisão apresentasse um problema. E o consumidor, que é a parte hipossuficiente da relação, tivesse que arcar com os custos. Razão pela qual essa corrente entende que esse prazo legal da garantia legal passa a contar a partir do momento
em que haja esse vício oculto. Logicamente, se o consumidor não tiver feito bom uso da televisão, não tiver feito mau uso. Se eu pegar a televisão e jogar na piscina, eu não vou querer que o fornecedor me dê uma garantia, né? Então, provado que o consumidor fez bom uso e que houve um vício oculto, ou seja, um problema ali naquela televisão, com 2 anos, né, leva-se em consideração a vida útil do produto. Qual é a vida útil de uma televisão? 10 anos, 8 anos, né? Em média, 10 anos aí, vamos colocar. Então, não é possível que com 2 anos uma televisão dê defeito. Razão pela qual cumpra-se o que preceitua lá a garantia legal. Então, passa a contar, o consumidor teria, então, 90 dias para requerer ali. E aí fica essa situação, quer dizer, uma situação, a meu sentir, de uma enganação institucionalizada, porque, na verdade, você tem direito àquela garantia e paga por ela, por uma garantia que você já tem o direito. E existe um professor de Direito do Consumidor de São Paulo. Passa o próximo slide aí, Heitor, por favor. Um professor de Direito do Consumidor de São Paulo que resume bem o que eu estou querendo dizer aos senhores. Ele diz o seguinte: nossa sociedade perdeu em boa-fé, em consideração, em cuidado, em proteção, em respeito. O fornecedor cria um mecanismo psicológico para que o consumidor pague por algo a que já tem direito. E o mais triste, muitas vezes de pessoas às quais essa garantia faz muita diferença. Dr. Rafael Maltês. Volta comigo aqui, Heitor. Então, para finalizar, amigos, é isso. Quer dizer, essa corrente que eu falei para vocês não é unânime, mas existe esse entendimento. E aí fica o consumidor, geralmente as pessoas mais pobres, quem que arcam com esse tipo de seguro que é empurrado goela abaixo pelos vendedores nas lojas. Isso é incorreto, a meu sentir, e entre na justiça, procure os seus direitos, né? Eu teria mais a dizer, mas o tempo diz que não. Vou pedir ao Heitor que chame o comercial para no próximo bloco a minha querida Simone Soares tratar do tema afeto à educação. Até daqui a pouco. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297.
Bem, voltamos nessa tarde reflexiva. No bloco anterior, o doutor Júlio nos esclareceu como nós somos passados para trás, né, doutor Júlio? Não tem como consumidor, vamos falar num português claro de como que a informação faz toda a diferença, né? A gente discutindo anteriormente, por meio da reflexão que o doutor Júlio nos trouxe a respeito da garantia estendida, do direito do consumidor, é um tema bem presente no nosso dia a dia, né? Então, a gente faz uma reflexão de como, às vezes, a gente é passado para trás, infelizmente, por falta da informação, né? Um outro tema que também, já agora puxando para a minha área, a área da educação, tem sido muito recorrente no meio acadêmico, na sociedade de um modo geral, nas famílias, né, muitas discussões com relação à tecnologia, chegando cada vez mais cedo às nossas crianças. Bem, não vou dizer que antigamente, porque senão a gente se chama de velho, vai entregar a idade, mas queimada, pega-pega, pique-esconde, né, polícia e ladrão. Praticamente todas essas brincadeiras fizeram muito parte da nossa infância, né? Nós brincávamos na rua com os amigos. Isso foi uma infância que nós vivemos muito feliz, né? A geração anterior a esta geração, meados da década de 90 para cá, viveu uma época muito tranquila ainda de brincar, de bolinha de gude na rua, né? Com o vizinho, com o coleguinha do vizinho. E hoje, se antes grande parte das crianças, né, tinham essa tranquilidade de brincar na rua, hoje até por uma questão de segurança, nós temos visto muitas crianças dentro de casa. E aí, essa geração que nasceu há pouco tempo, né, que está nascendo agora, então nem se fala que é uma geração que a gente chama de geração Z, ou seja, a geração que já nasce praticamente com chip. É uma geração que nasce nessa era da tecnologia e da internet, né? Então já nasce linkada tudo, ligada a esse mundo extremamente digital, extremamente tecnológico. E aí vem a discussão, vem a reflexão, o que isso tem trazido de bom, de aprendizado, de fato para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, mas também quais os cuidados que nós temos que ter do acesso, da superexposição, né? do excesso de exposição das crianças com relação aos aparelhos eletrônicos, à internet, aos computadores, aos iPads, aos tablets, aos smartphones. Aliás, antigamente, a gente sonhava, quando chegava o Dia das Crianças, que passou há pouco, né, a data, e quando agora que já estamos próximos ao Natal, o ano praticamente já encerrando aí, a nossa brincadeira era o que? Eu quero uma bola de presente, eu quero uma boneca de presente, eu quero uma bicicleta, pedia para o pai, para a mãe. Hoje não, eu quero um smartphone, né? Eu quero um super, mega, ultra jogo de videogame de última geração, né? Tem cada um mais moderno a cada ano que passa. Mas e aí, quais os efeitos disso? Né? E aí fica essa reflexão, não um julgamento, né? Mas uma reflexão para essa tarde. Então, as crianças que nasceram, que têm nascido nessa nova era tão tecnológica, tão midiática, sem dúvida, elas possuem uma maior facilidade para lidar com a tecnologia, né? As habilidades cognitivas, crianças hoje, nós que não somos tão velhos assim, mas já de uma geração que não nasceu nesse meio, tem muito mais facilidade do que nós para poder mexer num computador, no smartphone, enfim. Mas, apesar de ter pontos positivos, né, nesse aprendizado das crianças com relação ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, quando o assunto é lidar com a internet, mexer em jogos, trabalhar ali o tempo todo no meio, né, da globalização onde eles estão inseridos,
Algumas coisas polêmicas têm vindo à tona e aí traz essa reflexão para a gente. Alguns pontos têm sido extremamente polêmicos. E aí agora são dados e eu vou precisar dar uma lida, porque isso é pesquisa, né? Então, é uma pesquisa realizada pela AVG Tecnologia com famílias de todo o mundo mostrou que 66% das crianças entre 3 e 5 anos de idade consegue usar tranquilamente jogos de computador, mas apenas com 14% dessas crianças era capaz de amarrar os sapatos sozinhas ou de comer sozinha. Aí a gente já entra numa situação de uma discussão e uma reflexão mais polêmica do assunto. Um levantamento, né, apontou que 97% das crianças brasileiras entre 6 e 9 anos de idade usam já a internet e que 54% delas têm perfil no Facebook. E aí vem, então, a nossa pergunta e o nosso tema. Será que essa inserção tão precoce das nossas crianças nesse mundo tão tecnológico é tão benéfico assim para os pequenos? Fica uma reflexão em que sentido? Embora ainda não haja um consenso, porque existe muita discussão nesse meio, né, dos especialistas, quando eles dizem as consequências da superexposição, daquilo que é excessivo, né? Aí as pessoas perguntam assim, eu pesquisando e vendo algumas entrevistas, isso há algumas semanas apenas, inclusive foi tema de um programa na TV aí, que as pessoas acompanham, né, dominicalmente, mas será que eu colocando a minha criança fora desse mundo tecnológico, eu não estou alienando a minha criança, né? Os pais falam assim, poxa, Simone, mas então eu não vou colocar o meu filho a par do que está acontecendo? Não é essa a discussão, né? É apenas uma reflexão para que a gente tenha o cuidado com o excesso. Afinal, tudo que é demais, né, tudo que não é monitorado, tudo que não é direcionado de uma forma certa, coerente, tem chances de ter mais problema do que aquilo que a gente monitora mais de perto. Alguns especialistas apontam e defendem que o uso sem medida de tecnologia por menores de 12 anos é prejudicial ao desenvolvimento cognitivo da aprendizagem. Então, aí já começa um alerta. Hoje, os pais trabalham praticamente o dia todo fora, né? E aí vem uma justificativa assim, eu não estou o tempo todo ali acompanhando o meu filho diante do computador, eu não tenho como, porque eu tenho que trabalhar. Ou então também, você vê, né, você dá um tablet ou um smartphone na mão de uma criança, a criança fica ali hipnotizada, né? Ela não dá trabalho, né? É uma maneira de dar um sossego para os pais. Então, você vê bebezinhos que não sabem nem falar ainda direito, né? Está começando a balbuciar algumas primeiras palavras, mas o dedinho já está ali numa tela tocando e teclando ali, jogando, já sabe, já vai lá com o dedinho, já sabe o programa, já sabe o jogo. Então, isso é uma maneira também virou e alguns falam, né, assim, até na gíria que é uma babá eletrônica, né, não deixa de acalmar a criança, enquanto o pai às vezes também chega cansado do trabalho. Enfim, é uma maneira de dar um sossego para os pais também, e aí a criança fica ali horas e horas exposta, mexendo em coisas que às vezes não é para ela mexer. E aí, Simone, da ASO, você falando aí, eu lembrei de uma situação em que foi veiculado por meio do WhatsApp a turma da Mônica, aquelas figuras, aquelas caricaturas da Mônica, do Cebolinha, não sei o quê, e embaixo dando passo a passo do que a criança deveria fazer. Agora digita o número do cartão do papai. Olha agora só. Coloca os 3 números que
encontra... Você está entendendo? Dá aso a esse tipo de coisa. Quer dizer, eu entendo o seguinte, é importante, é necessário, Sim. mas assim, com moderação, como tudo na vida. Sim. Né? Se você deixa essa criança horas e horas e horas, ela está suscetível, inclusive, a esse tipo de gente que invade o computador, Sim. que pede para tirar foto, Sim. né? Esse pessoal que pedófilos Sim, e tudo mais. isso é muito grave. Né? É isso. Por isso a importância dessa nossa reflexão, exatamente isso, doutor Júlio, porque volto à fala anterior, como nós estamos conversando, não é alienar a minha criança, dizer assim, não, meu filho, como que eu vou deixar que meu filho não tenha acesso à tecnologia? Não é isso. A discussão é exatamente esta, de se mediar, de se colocar o suficiente para a criança de acordo com a idade dela. Tem umas outras pesquisas aqui que eu vou, inclusive, dizer que a idade certa e o tempo que seria o correto para que a criança fique exposta ou fique em frente ao computador, no celular. Então, não são pesquisas assim aleatórias, são pesquisadores americanos, canadenses, australianos, são pessoas que estão envolvidas o tempo todo com esse tipo de informação e de formação. Um outro dado interessante de uma terapeuta canadense, da Chris Rowan, ela diz o seguinte: a superexposição da criança a celulares, internet, televisão está relacionada, sobretudo sem a vigília dos pais, que é o que a gente está falando, que a gente não pode esquecer, né? Está relacionada a algumas situações perigosas e que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, ao déficit de atenção. Pesquisas, alguns pesquisadores já apontam isso, né, para a desatenção da criança em relação às outras coisas que estão acontecendo ao redor. Atrasos cognitivos, dificuldades de aprendizagem, impulsividade e problemas em lidar com sentimentos como a raiva. Né? A criança fica ali, ela não tem com quem trocar muitas vezes, ela só tem um computador na frente dela, num jogo ou o próprio smartphone, e aí cria uma série de situações com sentimentos dos quais ela às vezes não sabe lidar. Obesidade. Isso a mídia direto tem falado, né? A criança tem ficado muito tempo à frente ali do computador, ou no joguinho, ou no smartphone, e aí pega um pacotinho de biscoito e aí está ali sentado há 1 hora, 2, 3, a manhã toda, a tarde toda, o domingo o dia todo. E as crianças que têm uma tendência, né, à obesidade, sem fazer uma atividade física, fica ali o tempo todo, a semana toda. Já desenvolve precocemente, exatamente. A privação do sono também é uma coisa que tem sido falado muito na mídia. A gente sabe que essa tela azul do computador, do celular, ela tira o sono, né? O nosso cérebro precisa de um tempo para ele poder desligar, para ele poder se acalmar, para poder a gente começar a entrar naquele período de tranquilidade para depois vir o sono. Então, você fica ali até 10 da noite, 11 da noite. Quando a criança, então, tem um computador dentro do quarto, né? Ou então desliga, o pai e a mãe dormiu e aí deixa o celular com a criança. Criança, não mãe, desliguei o celular assim e não, aí fica lá a mãe, coitada, cansada, o pai cansado, se não tiver essa vigília, né, não, me dá aqui o celular, filho, porque agora está na hora de dormir, né? Se não tiver, a criança vai ficar no celular e aí no dia seguinte o adolescente para acordar, para ir para a escola é um terror, aí não vai ter atenção na aula, não vai aprender direito. Teve uma reportagem que a repórter dormiu na casa dos adolescentes. Sim. Você viu isso? Sim. Dormiu na casa dos adolescentes, os adolescentes de madrugada. De madrugada, usando o celular o tempo todo. E no dia seguinte tinham que ir para a escola. E a mãe vendo-se desesperada com aquilo, porque não conseguia resolver. Então, chamou a reportagem. Quer dizer, né? É difícil. Então, se você é privado do sono, a gente sabe, isso aí também não é novidade para ninguém, que quanto menos horas de sono, menos o seu cérebro vai funcionar direito no dia seguinte. Com certeza. Né? Então, como que uma criança de 6 anos, de 5 anos, de 3 anos,
ficando até tarde num celular, num tablet que seja, vai conseguir aprender direito no dia seguinte sem dormir direito. É impossível. A gente que é adulto, que uma criança. Risco de dependência por tecnologia. Minha gente, tem filas de pessoas já indo para fazer terapia por causa de vício em tecnologia. E isso tem chegado às crianças. Isso não é uma coisa só do adulto, porque os adultos, é claro que a gente precisa da tecnologia, a gente precisa estar atualizado. Hoje não tem como mais a gente fugir disso, isso é óbvio. Volto a dizer, não é isso que nós estamos discutindo. É como usar isso de maneira benéfica, como a gente fazer isso de maneira correta para nós e principalmente para a criança e para o adolescente. Né? Então, a quantidade de pessoas, de crianças que têm ido para terapia já, porque não consegue ficar, é viciante, você quer acabar com a vida da criança, acabar com o dia dela e dizer assim, não, hoje você vai ficar só 1 horinha com o celular ou na frente do computador jogando. A criança fica num estado de nervos, que ela tem criança já indo para terapia fazer terapia por causa de vício com a tecnologia. A troca de amigos reais por virtuais, ou seja, a criança deixa de brincar com o amiguinho, deixa de porque ele quer ficar ali no jogo. Tem esses jogos que são compartilhados, né, que ele joga da casa dele, o outro colega está no outro jogo, e aí vai evoluindo lá de fase, aquilo vai instigando. A criança não quer mais sair de casa, não quer ir para o aniversário, não quer ir para a praça, não quer ir para o shopping, fica só ali dentro, trocando a vida real, muitas vezes pela virtual. A exposição, e aí que a gente já comentou, a conteúdos ilícitos e impróprios para a idade da criança, né? Games de violência na formação dessas crianças. Então, é outra situação que tem chegado muito fácil às nossas crianças pela falta da mediação de um adulto na hora de usar beneficamente a tecnologia. Bem, um outro dado interessante que eu queria compartilhar antes da gente fechar esse segundo bloco é o seguinte: a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de Pediatria recomendam limites onde o ideal é que, segundo os especialistas, a partir depois dos 2 anos de idade, a criança comece a ter acesso aos aparelhos, mas dentro de uma mediação. Até os 5 anos, ele teria que ficar no máximo 1 hora diante das telas. 2 horas para crianças de 6 a 12 anos. Isso aí não sou eu, são médicos americanos, médicos canadenses que estão instruindo. 3 horas a partir dos 13 anos. Ou seja, tem criança pequena ficando o dia inteiro, a tarde toda, a manhã toda. Por isso, à noite. Então, por isso a importância dessa reflexão. Bem, nós vamos dar uma pausa e na volta a gente vai saber, e aí, os pais? O que os pais, então, para tentar ajudar nessa situação, o que a gente tem que fazer quanto pai, quanto mãe, para usar a tecnologia a favor do nosso filho? A gente já volta. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo
Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Bem, nossa discussão e reflexão nessa tarde a respeito da tecnologia ao alcance muito fácil, às vezes, das nossas crianças. É claro que nós não queremos criar filhos alienados em relação ao nosso mundo digital. Não é essa a nossa intenção de refletirmos nessa tarde. E sim, sabemos que existe um lado muito bom da tecnologia, mas nós, adultos, pais, professores, pessoas da sociedade de modo geral, precisamos estar atentos com relação aos malefícios, né? O que, quando nós deixamos a coisa solta, sem ter uma vigilância de um adulto, sobretudo com relação às crianças e aos adolescentes. Nós, diariamente, temos ouvido e visto os casos recorrentes na mídia, né, dessas questões, quando pessoas do outro lado da tela, do outro lado do telefone, do computador, têm usado dessa falta de vigilância dos pais, das famílias, e se apropriado da inocência, né, da criança que vai se envolvendo num jogo ali, numa conversa, num bate-papo na internet, e aí entrega a vida toda pela internet, fotos e dados da família. Então, se de um lado a criança adquire habilidades cognitivas para lidar com a tecnologia com mais facilidade do que nós, de uma geração que não nasceu tão tecnológica assim, por outro lado, temos que ter cuidado com esse excesso e essa superexposição das nossas crianças e dos nossos adolescentes a qualquer tipo de produto, de jogo, de contato por meio da internet. Então, nós adultos, pais, pessoas que lidamos com a criança e com o adolescente, o que nós fazemos então? Qual seria o nosso papel para transformar essa ferramenta que é muito importante, que nos ajuda no dia a dia, sem dúvida? Hoje é impossível, está praticamente impossível vivermos sem essa era de aplicativos que realmente nos auxiliam muito no dia a dia, né? Nas redes sociais, enfim. Mas que nós consigamos colocar para nossas crianças, para os nossos adolescentes, que a gente tem que usar sim, mas de uma maneira correta, de uma maneira que aquilo nos traga benefícios e não problemas. Então, qual seria o meu papel de pai, de mãe, nessa situação? Bem, primeira coisa que depois de conversarmos e falarmos, né, do que os especialistas, inclusive, dizem
Estabelecer regras e trabalhar para que os pequenos não acabem exagerando na hora de usar os dispositivos eletrônicos. Nós falamos no bloco anterior, né, as crianças às vezes ficam até tarde, muito tarde, crianças que rompem a madrugada se o pai não fica de olho, né, na frente do computador, com o celular, atrapalha o sono, no dia seguinte não há rendimento escolar que dê conta de uma noite mal dormida. Então, é uma situação da gente, com calma, estabelecer regras para as crianças do uso correto, de um tempo correto para o uso de telefones e computador. Existem, salvo engano, aplicativos, né? Sim, aplicativos que restringem que bloqueiam, sim, o tempo do uso, sim. Mas é o que a gente está falando, né? Isso é o papel nosso do adulto, né? Claro. Colocar e saber que a gente precisa interferir nesse sentido. Outra coisa, para os pais, não adianta nada impor regras para o seu filho dizer e você não dá o exemplo. Há 2 semanas também foi colocado isso num programa dominical aí, dizendo isso, as crianças reclamando que os pais ficam o tempo todo no computador ou no celular também. A criança chega em casa, o pai trabalhou o dia todo, a criança estudando o dia todo, chega em casa, ele quer atenção, ele é criança, né? Ele quer contar o dia, o pai... Não, é o pai o tempo todo no telefone, a mãe o tempo todo no telefone, nas redes sociais ou até questões de trabalho também. Ou seja, se eu quero ensinar o meu filho, o primeiro exemplo que ele tem que ter sou eu. Então, não adianta eu colocar regra, não adianta eu dizer para ele se eu, pai e mãe, sou o primeiro a não dar um bom exemplo. Manter o diálogo e investir em atividades familiares é outra forma dos pequenos não se tornarem tão dependentes, né, de o tempo todo estar ali. Se você envolve a criança numa situação de casa, né? Vamos fazer o jantar, filho, vem cá ajudar a mãe, né? Agora vamos interagir aqui enquanto família, né? O que a mídia, inclusive, tem falado esse o tempo todo, as pessoas vão para um restaurante, para um momento social. Está cada um no seu telefone. Quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes o tempo todo. A gente vai ao restaurante, tá o cara aqui digitando. O pai na coisa, a criança num tabletzinho. E a mãe do outro lado digitando. Qual é a interação que tem? Um jantar, você vai para um jantar, um encontro social em que você quer conversar com a sua esposa, com o seu filho e tal. Aí tá o cara lá assim, digitando, a mulher do outro lado e o criança filho, ou quando não está com o celular, tá fazendo besteira ali sem qualquer interação. Interação. Fora que a gente agora também corre o risco de ser atropelado pelas pessoas na rua, porque a pessoa está ali. Andando e digitando. Gente, viva a tecnologia, viva a globalização, mas vamos usar para o nosso bem, né? E não para que a gente fique viciado nisso, não tenha mais vida fora disso. Outra situação importante, pais, fiquem atentos, né, com relação à segurança. Nós comentamos isso no bloco anterior. Os pais precisam ficar atentos a esta questão. Infelizmente, é comum as crianças, adolescentes entrarem em sites proibidos, afinal de contas não tem vigilância, não tem um adulto olhando, né? O Dr. Júlio comentou anteriormente, monitorar, existem sites, aplicativos de bloqueio em que você pode determinar tanto tempo para o seu filho ficar ali diante da tela do telefone, do computador, e aí tem lá o dispositivo, claro, né, que vai determinar e aí bloqueia, não usa mais. Então, se a criança não tem um adulto que teria que ser a pessoa, que é a pessoa responsável por ela, né, o adolescente, para vigiar, para organizar isso na vida dela, ela vai ficar ali e vai ficar exposta, e aí um monte de problema isso pode acarretar. Explicar para a criança e o adolescente que não deve entrar em conversas com desconhecidos. O Dr. Júlio também colocou, gente, é gritante, infelizmente, até casos de pedofilia, isso aí não é novidade também, né? A gente não sabe quem está lá do outro lado da tela e nem com que intenção. Então, é explicar para a criança, não veicular fotos da família, nem dela, né? Não dar nenhum dado, não explicar. Às vezes a criança vai sendo envolvida naquela inocência, numa conversa
de uma pessoa perversa, muitas vezes, do outro lado da tela, e aí quando vê, ela dá toda a rotina da casa, o endereço da família, enfim. Não, Isso é muito perigoso. Aquela situação recente, azul, não lembro, não tinha um negócio aí Da boneca azul lá. Baleia, eu acho. Baleia azul, isso, da baleia azul. Que estava, né, as pessoas levando as crianças até levando ao as crianças ao suicídio. Sim, isso a mídia tem falado e a gente precisa dessa reflexão e desta atenção, né? Cuidado com as crianças tão novinhas tendo acesso a jogos tão violentos. E dentro da escola a gente vê muito isso, crianças brincando com os games, que é sangue para tudo quanto é lado, é morte, é tiro. Criança pequena, de 5, 6 anos, já tendo acesso a esse tipo, né? Então, depois cria uma pessoa violenta, cria uma pessoa brigona e aí não sabe muitas vezes por quê. Desculpa eu interromper, não, mas claro. A gente tem visto aqui no Brasil situações que nós não víamos, né? A gente via no Oriente Médio, a gente via nos Estados Unidos, né? Mas por conta dessa globalização, que eu chamo de globalização do mal, essas coisas têm sido importadas aqui para o Brasil, coisa que a gente não via. Não ouvia, né? Essas questões. O que a gente está conversando e discutindo. É claro que existe todo um benefício, mas esse lado perigoso, né, da internet que a gente trouxe essa reflexão exatamente para essa atenção, do lado problemático e perigoso do acesso, da superexposição, das crianças tão novinhas, tão pequenas, e o que isso, infelizmente, as consequências que podem ser muito ruins, né, quando não existe um adulto por trás de uma criança tomando conta. E uma última dica aí para os pais é manter, se possível, o computador numa área comum da casa, sob a vigilância, que fique com uma tela sempre visível para que você esteja, lógico, ali nos seus afazeres no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, de olho no que a sua criança está fazendo, né? Porque a criança é muito esperta, muito ágil, muito hábil para... minimiza uma telinha rapidinho, entra em coisa, né? Ou então, às vezes, aparece alguma coisa que aguça a curiosidade, ela já vai por aquele caminho. Enfim, é uma coisa interessante também, né? A criança ter um local que você possa, de uma certa forma, ter acesso e vigiar ali o que ela está fazendo na internet. Bem, é um tema que... é polêmico, é um tema que está muito na mídia, né? Mas é uma coisa que a gente, como nossa intenção dentro do Esquadrão Cidadão, é cada vez refletirmos mais para uma sociedade melhor, trazermos mais informação, né? Quando o Dr. Júlio hoje trouxe a questão do direito do consumidor, cuidado aí com a garantia estendida, cuidado com o uso benéfico da tecnologia com as crianças e com os adolescentes, são coisas que a gente tem procurado trazer para a nossa reflexão, para a nossa informação, porque por mais que a gente escute falar na mídia, falar tanto no dia a dia, é importante que saia da teoria ou só de assistirmos um programa de TV, né, e a gente coloque isso na prática, para buscarmos cada vez mais aí pessoas melhores para uma sociedade, para um mundo melhor. Essa é uma missão nossa aqui no Esquadrão Cidadão. Bem, eu queria então já, antes de voltar a palavra para o Dr. Júlio, e me despedindo, agradecendo muito a vocês que têm nos apoiado aí pelo Facebook, continue nos acompanhando pelo nosso Facebook do Esquadrão Cidadão, pelo Facebook da Jovem TV. Se você não teve oportunidade de assistir ao vivo, nosso vídeo fica lá gravadinho, é só acessar e nos dar a honra de assistir, curtir, comentar. Estamos ali para poder ajudar, estamos aqui para ajudar no que for preciso. Dr. Júlio, suas palavras finais. Gostaria de agradecer a todos, né, pela audiência e pelo carinho que tem conosco. Temos recebido vários e-mails, né? As pessoas dando força para a gente, para que continuemos nessa caminhada. É uma caminhada difícil, porque a gente tenta trazer todas as sextas,
temas que são afetos à sociedade, né? Uma contribuição nossa para a sociedade da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, do Brasil e quem nos assista pelo mundo, né? Então a gente tenta deixar aqui de forma voluntária esses poucos ensinamentos, né? Para que as pessoas não sejam enganadas, né? A gente vai ter dentro de muito pouco tempo aí eleições, né? E vamos tentar fazer a nossa parte para ter uma sociedade melhor em todos os aspectos. É por isso que a gente está aqui, dispondo de algum tempo nosso para contribuir para uma sociedade melhor. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o Zezinho, nós estivemos juntos aqui, Zezinho do programa Cabo Frio Sem Frescura, né? Um grande abraço, uma conversa maravilhosa, muito obrigado pela oportunidade. Né? E agradecer alguns amigos, a Márcia Afonso, que é nossa mais nova amiga do Esquadrão Cidadão, né? Quer mandar um abraço para alguém, Simone? Para todo mundo, né, de modo geral, que tem nos apoiado, compartilhado os nossos vídeos. Agradecer, para não esquecer de ninguém, agradecer a todo mundo que tem ajudado aí. É isso, então. Nós agradecemos pela audiência, esperamos vê-los em breve, na próxima sexta, às 16 horas, aqui na Jovem TV, com o nosso Esquadrão Cidadão. Até lá!